Olá, senhores, sou o professor Renato do canal Matemática Professor Renato Lopes. Vamos para mais uma aula de reforço do nono ano. Então, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de compartilhar, pois conhecimento foi feito para ser compartilhado. Vamos falar sobre semelhança de polígonos. Perfeito. Então, vamos lá. Dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes, né? Então, quando ele fala correspondentes, que estão na mesma posição. E os lados correspondentes são proporcionais. Então, aqui nesses dois pentágonos, eles têm tamanhos diferentes, porém os ângulos são correspondentes e os lados também. Ele tem o lado A para o lado A', né? Correspondente aí dos dois pentágonos, de B igual a B', C igual a C', D igual a D', E igual a E'. E os lados também. AB igual a A', B', BC igual a B', C', CD igual a C', D', DE igual a D', E', EA igual a E', A'. Então a gente vai ter também uma razão entre eles. O AB sobre a linha B' igual a BC sobre B', C'. Então todos esses aí, quando eu correlacionar, todos esses lados, eles vão ter a mesma razão. Vamos daqui dar um exemplo. Ó. Quando eu falo aqui, ó, determine o valor da medida x, sabendo que os trapézios a seguir são semelhantes. Então eu tenho aqui dois trapézios, ó. Já me disse que eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso correlacioná-los. Onde eu tenho o que? Eu tenho os lados não paralelos, eu tenho a base menor e eu quero saber a base maior do trapézio maior. Então ele fala o valor de x está lá na base maior. Então, como eles são correspondentes, eu posso correlacionar o lado não paralelo do trapézio maior com o lado não paralelo do trapézio menor. Então vai ficar 7,5 sobre 3, que é igual a 2,5. E vou correlacionar também, só para confirmar, a base menor. A base menor de 5 a base menor de 2, que também dá 2,5. Tá vendo? Eles têm a mesma razão. Se eles têm a mesma razão, então eu posso botar que o lado, né, que é a base maior que eu quero descobrir sobre a base maior do trapézio menor é igual a 2,5. Então vai ficar x sobre 5 é igual a 2,5. E aí eu levo 5 para lá multiplicando 2,5 e acho aí que o x, que é a base maior do trapézio maior, é igual a 12,5. Se dois polígonos são semelhantes, então a razão entre seus perímetros é igual à razão entre as medidas de dois lados homólogos quaisquer dos polígonos. Então ele está falando que se a gente tem semelhança aí entre polígonos, então a gente tem também o perímetro entre eles é igual. O que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, ele vai me dar a informação que... Beleza, ó, ele me informa que os lados de um triângulo medem 3,6, 6,4 e 8. Esse triângulo é semelhante a um outro cujo perímetro mede 45. Então, eu vou fazer o que? Eu vou somar os lados desse triângulo e comparar com o perímetro do outro que ele já me deu. Então eu vou botar 3,6 mais 6,4 mais 8. 3,6 mais 6,4 vai me dar 10. 10 mais 8, 18. E aí eu vou botar sobre 45, que é o outro perímetro que ele já me deu. E vou achar 2/5. Então aí vai ter uma razão de 2/5. Se eu tenho uma razão de 2/5 para o perímetro, eu vou ter também para os lados. Então eu vou correlacionar. 2/5 é igual um lado do triângulo, que é 3,6, que eu sei o valor, e com outro que eu quero descobrir, que é a linha B'. Então vai ficar 2/5 é igual a 3,6 sobre a linha B'. E aí eu multiplico cruzado, vou ter 2 a linha B' igual a 5 vezes 3,6. Então eu vou ter
eu vou ter igual a 9, tá? Então eu simplifico, né? 3,6 dividido por 2 eu vou ter 1,8, 1,8 vezes 5, 9. Eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, ó, 2 quintos é igual a 6,4 sobre B' C'. E vou ter igual B' C' é igual a 5 vezes 6,4 sobre 2. 6,4 sobre 2 vai me dar 3,2. 3,2 vezes 5, 16. E a mesma coisa agora com o último lado. 2 quintos é igual a 8 sobre C' D'. Então C' D' é igual a 5 vezes 8 sobre 2. 8 eu divido por 2 fica 4. 5 vezes 4, 20. E aí eu acho os três lados do triângulo. Através do que eu achei? Do perímetro. Então eu tive a razão dos perímetros e aí joguei para os lados. Correlacionei com os lados. Então os lados do segundo triângulo são 9, 16 e 20. Teorema fundamental da semelhança. Esse teorema, ele quer dizer o seguinte, que quando eu tenho uma reta cortando um polígono, né, no caso aqui o triângulo, eu estou cortando o triângulo, eu tenho o triângulo ABC e tenho uma reta cortando o triângulo, que essa reta que corta o triângulo é paralela ao lado BC do triângulo. Isso é muito importante. Se ela é paralela, eu vou ter um polígono semelhante, ou seja, eu vou ter um outro triângulo. Eu tenho o triângulo ABC, essa reta cortou, e eu vou ter um outro triângulo que é o ADE. E o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. Se ele é semelhante, então eu vou correlacionar, ó, os lados. O lado AD para o lado AB, ó, o lado menor para o lado grandão. O lado menor AE para o lado grandão AC, ó. A base menor DE para a base grandona BC. Exemplo. Sabendo que DE é paralelo a BC, descubra o valor de H. Então eu vou correlacionar o que? Se eu tenho, ó, o triângulo ABC e tem uma reta cortando ali nos pontos D e E, então eu tenho um triângulo menor semelhante ao maior, não é? Então eu vou ter o triângulo aí ADE semelhante ao triângulo ABC. Então eu vou correlacionar AD com AB, ou seja, o lado menor com o lado maior, e o outro lado DE com BC, que é a base, né, que eu tenho aí, 3 e 6. Então, fazendo isso, eu vou ter 2,11 sobre H mais 2,11, porque 2,11 é um pedaço do lado do triângulo maior. Então, 2,11 mais H, eu vou ter todo o lado do triângulo maior, o lado AB. Então, eu faço essa correlação. 2,11 sobre H mais 2,11 igual a 3 sobre 6. 3 sobre 6 é o que? A base do triângulo menor e a base do triângulo maior. Sendo assim, agora eu vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 6 vezes 2,11 e H mais 2,11 vezes 3. E aí eu vou encontrar 12,66 igual a 3H mais 6,33. E aí eu continuo. Vou ficar com 3H igual a 12,66 menos 6,33. Ó, 6,33 é a metade de 12,66, né? Então, vou ficar com 6,33. 3H é igual a 6,33. H é igual a 6,33 dividido por 3. Então, H dividindo aí 6,33 por 3, eu vou ter 2,11. Então, o H é 2,11. Então, acaba vendo que o que? A gente vai ter aí o dobro, né? Esse lado aí vai ser 4,22. O lado AB. Agora vamos aqui para o próximo. Deixa eu me tirar daqui para baixar a cabeça aqui para vocês visualizarem. Então eu tenho aqui, ó, um quadrado. Então que legal agora. Agora eu vou ter um quadrado dentro do triângulo. Então eu tenho um quadrado DEFG inscrito, né, ou seja, dentro em um triângulo ABC, sendo
BC igual a 32 e a altura relativa a essa base igual a 16. Calcule o lado do quadrado. Então, como DEFG é um quadrado, o lado DE é paralelo ao lado GF do quadrado. Então, o DE é paralelo a BC do triângulo. Tá? Se ele é paralelo, a gente vai ter o quê? O caso de semelhança. Então, eu posso utilizar o teorema fundamental da semelhança. E aí, como o quadrado tem medida igual a x, né? Igual a x porque eu não sei a medida dele. Então, eu vou dar uma incógnita, vai ser x. E a altura, ali, ó, vamos olhar ali para a segunda figura. A altura ele me falou que é 16. Então, eu vou ter uma parte ali que vai ser 16 menos x, né? Porque eu tenho um triângulo, ó. O triângulo aqui, ele é o ABC grandão e o menor é ADE. Tá? O menor é o ADE. Então, eu vou correlacionar, ó, 16 menos x para 16, que é toda a altura. E x para 32, né? E 32 é o que? É o lado BC. Então, eu vou ter ali x para 32. E aí, eu vou multiplicar cruzado. 32 vezes 16 menos x e 16 vezes x. Então, eu vou ter aí 512 menos 32x é igual a 16x. Passa o menos 16x para lá, subtraindo. Então, vai ficar menos 32x com menos 16x igual a menos 512. Então, eu vou ter menos 48x igual a menos 512, multiplico por menos 1, aí fica 48x igual a 512. X é igual a 512 dividido por 48. E aí eu vou achar x igual a 10,6. Então o valor do x, 10,6. Toda reta paralela a um lado de um triângulo, é o que nós vimos, né, que cruza os outros lados em dois pontos distintos, determina um triângulo semelhante ao primeiro. É o que a gente acabou de fazer. Mais um exemplo aqui. Qual o valor de x nos triângulos a seguir? Então, observa que eu estou vendo aqui, ó, uma semelhança nesses triângulos. Eles têm o quê? Os mesmos ângulos. Um ângulo reto, um ângulo de 56 graus. Se um ângulo é de 56 graus e outro ângulo é reto, o terceiro ângulo eu sei que é igual, porque não tem outra opção. A soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, independente do tamanho do triângulo. Então, um é 56, outro é 90. Então, o outro eu vou ter o que? Igual de mesmo valor. De 56 para 90 é 34. Então, o ângulo F é 34 e o ângulo C também é 34. Então, vamos lá. Ele quer saber o valor de x. Ele quer o valor de x, os triângulos são semelhantes, mas eu não tenho o lado BC do triângulo ABC. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o teorema de Pitágoras para achar o lado BC. Então, vai ficar, ó, hipotenusa ao quadrado, 30 ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar 30 ao quadrado igual a 18 ao quadrado, mais o lado BC ao quadrado, que eu coloquei ali y ao quadrado. Então, 30 ao quadrado é 19, 18 ao quadrado igual a 324, mais y ao quadrado. Então, y ao quadrado igual a 900 menos 324. Então, eu vou ter y ao quadrado igual a 576, y é igual a raiz quadrada de 576, y é igual a 24. Então, eu achei o lado BC, eu chamei de y, por 24 centímetros. Então, agora eu posso correlacionar aí os lados, ó. 18, que é o lado AB, né? Que é a base aí do triângulo, está para 36, que é a outra base do outro triângulo maior. E 24, que é a altura aí do triângulo, está para x, para a altura do triângulo maior. E aí eu multiplico cruzado. O que eu faço? Aqui eu botei todas as contas, tá? 18x igual a 36 vezes 24. Mas eu já posso simplificar. 18 por 36 dá 1 sobre 2. 1 sobre 2, quando eu multiplico cruzado, eu vou ter x igual a 24 vezes 2, x igual a 48. Tá? Então, vocês podem escolher o método que você vai fazer. Esse que está aqui, demonstrando aqui, é o método que eu fiz passo a passo, mas que você faz mais contas, né? Ele é um pouco mais
trabalhoso. Semelhança nos triângulos. Então, ó, esse aqui é o primeiro caso, foi o que a gente acabou de fazer. O caso que de eu ter dois ângulos, né? Dois ângulos de um lado, ou então três ângulos, né? Porque se eu tenho dois, eu tenho um terceiro também igual. E aqui é o caso lado, lado, lado. Então, o caso de ter três lados aí semelhantes. Se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Então, com três lados proporcionais, ó, um lado é 5, o outro é 10. Um lado é 3, o outro é 6. Um 5,83, outro 11,66. Então, ele tem o que? O dobro, né? O dobro da medida. Eles são proporcionais. Um tem o dobro, outro tem a metade. Caso lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e o ângulo entre eles congruente. Então, ele tem um lado, ó, 10 e 6. O outro tem um lado 5 e 3. Um tem a metade, outro tem o dobro, né? E entre eles tem um ângulo de 90 graus, que são iguais. Aí vamos para o exemplo. A imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham partes de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual a medida de x? Então a gente tem o triângulo aí, ó, ABC, grandão, e tem o triângulo CDE, que é menor. Então eu tenho, ó, um lado que é 160, que é o lado menor, e outro lado maior, que é 400. Eu tenho a base do triângulo menor, que é 100, e estou querendo saber a base do triângulo maior. Então vamos fazer a razão entre eles, né, para a gente acabar fazendo o que? A proporção, que é uma igualdade. A razão é a fração, né, onde eu vou achar a medida, e a proporção é a igualdade de frações. Então, eu vou ter 400x igual a 160 sobre 100. Então, eu vou fazer o que aí? Vou multiplicar cruzado. Então, eu faço 100 vezes 400, que vai me dar 40.000, e 160 vezes x. Então, eu vou ter 160x igual a 40.000. X é igual a 40.000 dividido por 160. Corto um zero com zero, fica 4.000 dividido por 16. X é igual a 250 metros. Então, a base do triângulo maior é igual a 250 metros. Mais um exemplo, ó. Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Então, o que a gente pode fazer aí é a razão entre as medidas de Luiz com as medidas do prédio. Na verdade, eu só tenho uma medida do prédio, a outra eu vou querer saber. É a segunda, é a medida real, eu só tenho a medida da sombra do prédio. Então, eu coloco, ó, a medida da sombra do prédio sobre x é igual à medida da sombra do Luiz sobre a medida do Luiz, real. Então, agora eu multiplico cruzado. Então, qual foi a razão que eu fiz? Eu coloquei a medida da sombra do prédio sobre x, que é o que eu quero saber, a medida real do prédio, que é igual à sombra do Luiz sobre a medida real do Luiz, que foi informado. Então, agora eu multiplico cruzado, vai ficar 0,2x igual a 7 vezes 1,6. 7 vezes 1,6, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 6, 4,2. 7 mais 4,2, 11,2. Então, nós vamos ter aqui, ó, 0,2x igual a 11,2. X é igual a 11,2 dividido por 0,2. Onde eu vou ter aí igual a 56 metros. Então, 56 metros é a medida real do prédio. Gente, muito obrigado aí por mais essa visualização, tá? Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder a próxima aula e compartilhar, pois o conhecimento foi feito para ser compartilhado. Um grande abraço e até a próxima aula.